Você provavelmente já deve ter ouvido falar que a abolição da escravidão no Brasil aconteceu graças à Princesa Isabel, que os brasileiros pouco se importavam com essa questão e que não houve movimentos sociais a favor do fim da escravidão. Porém, Ângela Alonso discorda de todas essas questões e as desmistifica no texto O Abolicionismo como um Movimento Social. A autora defende que a abolição no Brasil foi fortemente influenciada por movimentos sociais, que são basicamente redes de interações que se constroem em períodos de conflito. Para entender como foi a abolição, é necessário conhecer as três esferas que fizeram parte desse momento. O movimento, caracterizado pela interação durante um confronto, o contramovimento, que ameaça as elites, e o Estado, que apresenta críticas e as demandas ao movimento. O grupo dos abolicionistas está ligado ao que se define como movimento social. Para mobilizar o povo, eles construíram três retóricas: a do direito, que associava o fim da escravidão com nova independência; a da compaixão, que reforçou o teor artístico e laico da abolição; e a do progresso, que apontou questões científicas. Dessa forma, a escravidão passou a ser tratada como injusta e atrasada. As estratégias adotadas pelos abolicionistas foram se alterando ao longo da história. A primeira foi a da mobilização do espaço público. Nela, o comando do Estado e o movimento brigam entre si, o que é importante para juntar aliados. A segunda foi a crise política doméstica, quando parte dos abolicionistas protestavam contra o governo conservador no espaço público. Já a terceira trata de uma reforma modernizadora, que expandiu o acesso ao ensino e à criação de jornais, o que ampliava o espaço de debate no país. Dessa forma, o movimento conseguiu colher alguns frutos, emancipando a província do Ceará e conseguindo voz na política. O Estado optou pela institucionalização do movimento, mas se houvesse colaboração do governo na escrita do projeto, haveria uma emancipação gradual. Quem não gostou muito da aliança movimento-Estado foi o contra-movimento. Enquanto uns lutavam pela abolição, os escravistas buscavam formas de detê-los. Neste momento, abolicionistas não eram mais bem-vindos no espaço público e passaram a desobedecer às leis. Quando surgiu a possibilidade de guerra, elites e instituições que não ligavam para o movimento passaram a pedir pela abolição. Aí foi feita a certificação, quando o exército e o movimento se alinharam e solucionaram o compromisso mediado pelo Estado. Alguns fatores contribuíram para a expansão do movimento. Um deles foi a rede de ativismo. As relações podiam ser pessoais, profissionais ou políticas. O segundo fator foi dos articuladores políticos, que funcionavam como transmissores entre diferentes facções e arenas de mobilização. E o último, as estratégias modulares, nas quais cada facção usava as práticas que mais funcionavam dentro de suas condições específicas. Toda essa interpretação do movimento abolicionista permite questionar os três mitos sobre ele. O primeiro é sobre a influência das ideias estrangeiras. O próximo mito é justamente a ideia de que a abolição é obra da coroa. A última ideia que podemos desmistificar é que a sociedade brasileira na época do Império era passiva quando o assunto era política. Para concluir, o abolicionismo aconteceu no momento em que o próprio conceito de movimento social era criado. Ainda assim, é um movimento moderno, não só pelas suas estratégias dinâmicas, mas por ter heranças no presente.